Muito bem, amigos, estamos nós de volta com o nosso Tema Livre, aqui na Nova Era TV e na companhia da Ananda, hoje nos nossos bastidores. Um prazer, Ananda. Mas é o seguinte, pessoal, a Prefeitura Municipal, através do seu executivo, está mexendo novamente na sua estrutura, mandou um projeto de lei complementar à Câmara Municipal e este projeto deve ser votado ainda no apagar das luzes deste mês de dezembro. O que o município pensa em fazer? Na ideia, é realmente fazer o remanejamento de algumas funções, extinção de algumas funções e criar outras funções. Na verdade, nada mais é do que uma mini reforma para adequar aquela implantada no mês de fevereiro ou março de 2017. E essas adequações, então, deverão ocorrer. Uma das mudanças, por exemplo, mexe com o Programa de Defesa do Consumidor, o PROCON, que passa agora a ficar subordinado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, junto com o Mário Weller, que foi inclusive nosso entrevistado na última semana aqui na Nova Era TV. Mas de qualquer maneira, também cria junto ao PROCON um cargo de fiscal, ou seja, o PROCON terá agora gente própria para fiscalização. Isso ajuda. Vai mexer também com as gerências do Executivo e da Habitação, que não vão mais existir esses cargos, e também alguns cargos ligados à Secretaria de Água, ou seja, a Semasa, e também na área da educação. São vários os ajustes nesse quesito. A justificativa do Executivo, que foi enviada aos vereadores, reforça então a necessidade de promover alguns ajustes na estrutura organizacional do município, visando aí cumprir as metas e os planos traçados do governo com as medidas que mexem tanto na denominação quanto a hierarquia. São essas questões então dos cargos que estão sendo extintos e outros sendo criados. Mas existem algumas polêmicas, pelo menos para as partes mais afetadas. No caso da área da educação, uma das polêmicas, inclusive, foi motivo da liberação de uma nota de repúdio com relação a isso nesse caso. É um ponto bastante específico e que o município está fazendo uma correção através da sua Secretaria de Educação. Ou seja, no final de ano, os professores normalmente acabam pegando um recesso no dia 15 de dezembro e emendam as férias até o dia 30 de janeiro. Ou seja, os professores acabam tendo 45 dias de férias, enquanto que um servidor normal ou um trabalhador comum acaba tendo sempre os seus 30 dias de férias por direito. Então, nesse caso, a Secretaria da Educação, através do Executivo, está promovendo uma readequação, ou seja, está corrigindo esta questão e retirando estes 15 dias de recesso, ou as pessoas tiram 15 dias de recesso, já contam esses 15 dias como férias e mais alguns dias no mês de janeiro, mas ocorre que não é o fato só de pegar esses 45 dias, é que dentro do quadro dos professores havia então a hora do pagamento, a contagem dos subsídios, tanto do 13º, de férias e tudo mais, sobre os 45 dias, então ganhavam a mais. Esta correção para que eles recebam apenas os 30 dias de férias vai apenas adequar a situação de qualquer servidor municipal ou de qualquer trabalhador que tenha os seus 30 dias. Essa diferenciação que estavam tendo os professores de 45 dias e receber sobre os 45 dias estava, de certa forma, onerando e havia uma diferenciação junto ao magistério que acabava incomodando também os demais servidores. Por que essa diferença para os professores e nós, servidores comuns, não temos? Então, uma lei complementar, a Lei 0020 de 2018, está entre as polêmicas e, claro, houve uma reação do Sindicato dos Professores não concordando com essa medida de readequação desses 45 dias e, claro, a partir de agora os professores vão ter a remuneração referente apenas aos seus 30 dias de férias e não mais 45 dias. Uma outra medida que também está talvez sendo mal interpretada se refere ao Estatuto do Servidor. Existe um estatuto de antes de 2007 em que o servidor, por exemplo, se ele faltasse 5, 6, 10, 15 dias,
por alguma razão e não justificasse, esses dias seriam descontados das suas férias, ou seja, então teria 15 dias a menos de férias, 20 dias a menos de férias, 10 dias a menos de férias, caso ele falte o serviço sem justificativa. E esses servidores do Estatuto do antes de 2007 estavam cumprindo com essa legislação e sendo penalizados diante disso. Mas uma lei, ainda no governo de Renatinho, do Renato Nunes, acabou modificando e criou uma nova modalidade nesse estatuto e readequou esta situação e não pune basicamente mais os servidores que faltarem ao trabalho, ou seja, eles podem faltar ou acabam faltando, justificam meia boca de qualquer forma, mas não são punidos, recebem os seus 30 dias de férias normalmente. Então estava havendo um desconforto entre os próprios servidores, aqueles que estavam no anterior a 2007, no estatuto anterior a 2007, e aqueles que estão enquadrados, então, no estatuto após 2007, que não precisam cumprir esta pena, ou seja, acabam tendo os 30 dias de férias sem precisar pagar caso faltarem 3, 4, 5 dias, diferentemente daqueles servidores diante do estatuto de 2007. Então, a lei agora vai para a Câmara para ajustar, então, as duas situações e valer para todos essa modalidade de punição, ou seja, para quem faltar o trabalho sem justificar, tendo assim o desconto no período de férias. Então, esta é uma correção que também está sendo mal interpretada pelo Sindicato dos Servidores, que não aceita essa medida. De qualquer forma, não é justo ficar punindo os servidores antes de 2007 e os de agora, de 2007 para frente, a situação ficar numa boa, né? Então, havia um desconforto entre os servidores e o município quer corrigir. Há, claro, outras modificações dentro desse contexto, nesta mini-reforma administrativa, mas a gente não vai tomar aqui o seu tempo falando demais nesta situação. Encerrou, nesta quinta-feira, o curso ostensivo ao meio rural. Inclusive, a Ananda e o Céu, eu também estive lá, acompanhei boa parte. Inclusive, Ananda, eu estive lá, tirei umas fotografias deles no meio da semana passada, eles em atividade, fazendo a operação no treinamento. E este curso da Polícia Militar Ambiental, gente, é para capacitar esses policiais no trabalho junto ao meio rural, de forma diferenciada. Há uma preocupação muito grande, pois muitos moradores não observam detalhes específicos, né, para os seus cuidados, para a sua proteção lá no campo. Então, a polícia agora vai orientar melhor estes moradores do campo sobre a fragilidade que eles vivem no dia a dia, na rotina dos moradores. Eles vão alertar, por exemplo, com relação à iluminação ao redor da propriedade, se precisam ou não colocar câmeras de vídeo de monitoramento, alarmes, cercas elétricas, além de acompanhar o movimento de pessoas estranhas ou recém-empregadas que passam a conhecer a rotina no local. É que existe precedente de pessoas que vão pedir emprego numa propriedade, acabam lá trabalhando uma semana, duas, fazendo serviços normais. E depois, um mês depois, né, a propriedade é assaltada e muitas vezes tem a participação desta pessoa que pediu emprego, porque acabou conhecendo toda a rotina, a vivência daquela família do meio rural e fica sabendo onde é que estão as coisas mais caras, as mais fáceis de serem roubadas. E assim por diante, né? O abigeato, que é o roubo de gado e entre outras coisas, tudo isso então está sendo feito através de um sistema novo de proteção a partir desse treinamento da Polícia Militar Ambiental que será implantado. Inclusive a participação de policiais, de oficiais de todo o estado de Santa Catarina, inclusive a presença de um oficial lá do estado de Goiás para levar essa experiência para o estado dele e vice-versa. O estado dele também tem algumas modalidades que vai trazer nesta troca de experiências para a Polícia Militar Ambiental. É por aí. E ainda não está descartada uma das exigências, ou melhor, uma das reivindicações da classe rural é de que se implante uma delegacia de polícia especializada para tratar as questões do interior, para investigar apenas os casos que acontecem, nos crimes que acontecem na área rural. Quem sabe, a partir do ano que vem, exista esta possibilidade. É uma reivindicação já antiga, mas de qualquer maneira, fica aí o lado da Polícia Militar Ambiental, que está fazendo o possível para agregar, então, um esforço melhor em termos de conhecimento para poder possibilitar mais segurança às nossas famílias do campo. E o Natal chegou, né, minha gente?
A cidade já está decorada, as vitrines estão hoje repletas de decorações também de Natal. E não se fala em outra coisa. Dezembro é isso mesmo, nós começamos a viver este espírito, já nos aproximando de um ano novo e tudo mais, e isso mexe com o comércio, mexe com o coração das pessoas, mexe com a nossa religiosidade, com a nossa espiritualidade, e as coisas começam, de qualquer maneira, se ajeitar. Nós apenas aguardamos este momento para a virada do ano, na expectativa de que 2019 seja ainda melhor. Para muitos, o ano de 2018 foi bom, para muitos foi meia boca, para muitos não foi bom e assim por diante, mas de qualquer maneira esse é um assunto que eu devo comentar mais à frente para o ano de 2019. Importante que o Natal está aí, o município está com uma série de programações, bem mais simplificada este ano, é bem verdade, mas também não perde na organização a beleza e a espiritualidade do Natal, todo esse espírito natalino, com uma programação bastante forte, inclusive com a participação de artistas locais, das nossas estrelas locais que estão participando e estão dando um brilho diferente neste Natal. O Natal Felicidade, e isso faz com que nós nos integremos também e participemos cada vez mais desta movimentação. Na noite desta última sexta-feira, houve a abertura, então, de toda a programação do Natal, né? Nesta sexta-feira, dia 7, foi feita a abertura de toda a programação do Natal, que se estende até próximo ao dia 24, se eu não me engano, ainda tem alguma coisa da programação. Então, todos estão convidados para participarem no decorrer desses dias antes do Natal, para curtirem, né, para vivenciarem no centro da cidade, não só no centro, porque o Natal também está indo para os bairros da cidade. Esta é uma das diferenciações deste ano, que é bacana, tá bom? Nós vamos a um rápido intervalo comercial, em seguidinha eu vou entrar no campo político. Tem muita coisa interessante que eu quero contar para vocês. Até já! Muito bem, gente, estamos de volta com o nosso tema livre. Eu quero entrar agora nesse campo político. Até fazia horas que eu não estava mais falando a respeito disso. As novidades da política desta última semana, por exemplo, o PSDB, o Ninho Tucano, na esfera federal, hipotecou seu apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, outros partidos também estão se aninhando ou se alinhando com o presidente Bolsonaro e ele deverá ter muita força também no Congresso. Eu estou dizendo isso porque eu acompanhei os noticiários logo depois das eleições, logo depois que ele foi eleito, que se falava muito de que ele não teria apoio dos deputados, que ele teria que negociar, embora esteja, obviamente, negociando, mas ele está recebendo um apoio natural, basicamente, desses partidos, como foi o caso do PSDB. O PMDB também está negociando a participação direta junto ao presidente Jair Bolsonaro, até porque o Brasil precisa de pessoas trabalhando pró-Brasil e os que forem contra, nós já sabemos quem serão estas pessoas que serão contra só por ser contra ao presidente. Não estão percebendo que estão contra também a população e ao país. Então são coisas que a gente nem vai comentar e vai deixar rolar porque não tem o que mude a cabeça de muita gente. Então tá aí, o PSDB fechado com Bolsonaro e aqui no estado de Santa Catarina, o nosso governador eleito, Carlos Moisés da Silva, tem anunciado aí alguns nomes para compor o seu secretariado. Existe uma inculcação por parte da mídia, eu inclusive estou até um pouco impressionado com a conduta do governador, porque ele não conversa com a imprensa. Essa semana que passou, ele convocou a imprensa para anunciar o seu secretariado, para anunciar algumas medidas da sua gestão para 2019 e convocaram, claro, a imprensa, todos, a comitiva, a imprensa e o governador convocaram a imprensa para uma coletiva. Só que, na hora da coletiva, depois que ele falou, ele simplesmente se retirou e não respondeu uma pergunta sequer, deixando lá os jornalistas atônitos, perguntando para si mesmo: mas o que é isso, governador? Nós queremos conversar com o senhor, nós precisamos mais detalhes disso. Ele simplesmente virou as costas e acabou com o bate-papo. A imprensa simplesmente foi embora. E bastante chateada, e por sinal, com razão, acho, afinal de contas, uma pessoa que está assumindo o governo,
recém-eleito e já causando uma antipatia desta forma com a imprensa, ele tem preferido muitas vezes anunciar algumas medidas do seu governo através das redes sociais. Ele vai para frente do celular ou do Facebook e faz as suas gravações, que atinge apenas uma minoria do estado de Santa Catarina que vê a rede social. Agora, se você vai para frente da imprensa, você tem espaço na televisão, você tem espaço no rádio, você tem espaço nos jornais e tem espaço, obviamente, nas redes sociais. Mas não falou com a imprensa e não justificou por quê. E claro que teria muito a ser perguntado, muito questionado, mas eu acho que era isso mesmo, ele tinha medo de ser questionado. Até porque, minha gente, todo mundo comentava que logo ali que ele ficou no segundo turno, houve o apoio do MDB. E todo mundo dizia, inclusive eu escrevi no meu blog, dizendo que este apoio do MDB teria com certeza um preço a Carlos Moisés na hora da composição do secretariado. E não deu outra. Ele tem já 2 ou 3 nomes ligados ao MDB dentro do seu governo, inclusive permanecendo o secretário da Fazenda, né, que é do MDB, que vai ser mantido no cargo para dar continuidade ao governo, mas é do MDB. E outros nomes que deverão ser anunciados, como possivelmente o deputado federal Valdir Colato, que deverá assumir a Secretaria da Agricultura do Estado. E assim por diante. Então, você vê que o MDB está já dentro deste governo, né? Coisa que a gente já imaginava a partir do empenho e do apoio declarado para o segundo turno ao comandante Moisés aqui em Santa Catarina. Mas isso, tudo bem, deixa que a gente vai cedo ou tarde cobrar disso dele, ele não vai poder fugir da imprensa para sempre. Ele anunciou nesta coletiva desta última semana a extinção das ADRs. Todas as ADRs serão extintas no estado de Santa Catarina. Claro, isso vai significar também uma economia muito grande e não deu nenhuma contrapartida de dizer como é que os municípios serão atendidos pelo governo do estado. Se vai voltar simplesmente a peregrinação dos prefeitos diretamente a Florianópolis, como era antigamente, pois as ADRs, bem ou mal, faziam uma ponte com o governo do estado, com a capital, com a ilha. E agora, então, pelo que se sabe, da forma que está sendo colocada, mesmo você sendo um prefeito lá de São Miguel do Oeste, do extremo oeste, como Itapiranga, né, você simplesmente vai ter que pegar um trem, né, o modo de dizer, e seguir, então, durante 12 horas de viagem até Florianópolis para discutir os seus problemas do estado ou do seu município, junto às secretarias. Então, é pelo menos o que eu estou entendendo. Havia uma proposta do adversário, o Gelson Merizio, de transformar as associações dos municípios, no caso aqui da região serrana, a Amures, por exemplo, ser a representante legítima, pois tem já a estrutura, ser a representante legítima entre o governo do estado e os municípios da sua região de abrangência. Talvez adote essa ideia, que era do Merizio, que não é uma má ideia, e o Carlos Moisés podia fazer, então, uso dessas instituições, as associações existentes em todo o município, para dar suporte, então, no contato direto com as suas pastas, diretamente com Florianópolis. Anunciou também a venda de 2 aviões. Segundo ele, esses aviões davam despesas de até 14 milhões por ano, e isso, então, não está mais dentro da proposta do governo de seguir, então, viajando com aviões de linha. Mas ele não vai conseguir viajar por todo o estado com aviões de linha. Mas, de qualquer maneira, tem ainda, eu acho, o helicóptero que ele vai poder usufruir. Isso ele não falou nada. Um assunto que pegou a gente de surpresa esta semana também foi a extinção da Secretaria de Turismo. O Estado responde por mais de 13% com o seu turismo e ele não está dando importância para um dos segmentos de maior força do Estado de Santa Catarina. Estado de Santa Catarina tem na sua essência o turismo e ele simplesmente não valorizou. Anunciou a extinção da Secretaria de Turismo como se o turismo no Estado de Santa Catarina fosse qualquer coisa. Então está aí uma questão que as pessoas ligadas ao setor estão fazendo de tudo para que ele reveja essa possibilidade, seguindo o exemplo do presidente Jair Bolsonaro, que anunciou, inclusive, a extinção de alguns ministérios e voltou atrás e assim por diante. Mas Carlos Moisés quer ser diferente, não quer voltar atrás em nada, nem seguindo o exemplo do seu chefe maior. E uma outra curiosidade que eu quero colocar para vocês antes que o nosso tempo se termine. Os deputados estaduais
já estão com um projeto para ser votado para o aumento dos seus salários. Aí você vê o governador Carlos Moisés fazendo de tudo para extinguir ou para reduzir o custo da máquina administrativa e vem então os deputados pedindo aumento. Ou seja, vão já votar este aumento. O valor, se não me engano, chega a 75% do que ganham os deputados federais. Se um deputado federal ganha mais de 33 mil, 75% vai chegar a mais de 25 mil reais o salário de um deputado estadual, e este aumento vai valer a partir de fevereiro de 2019 para os novos deputados estaduais que vão assumir então o legislativo neste período para os próximos 4 anos. Quer dizer, esses deputados não têm a mínima consciência de responsabilidade, só realmente a gente percebe que eles se elegem e primeiro tem que pensar no bolso deles, depois a verdadeira necessidade do Estado ou a verdadeira necessidade da população. Isso a gente não pode concordar, mas como eles já estão praticamente determinados a votarem esse projeto de aumento dos seus subsídios, não tem outro jeito. Aí cabe ao governador, não sei o que fazer, porque simplesmente vai ter que pagar. Economiza de um lado vendendo seus aviões, economiza de outro extinguindo as ADRs, mas tem que pagar proporcionalmente um valor muito alto só no aumento dos salários dos deputados estaduais. E aí esse aumento, obviamente, vem também para o funcionalismo da casa e assim por diante, e há um efeito cascata nesse sentido. Então são coisas que nós nos preocupamos, então não adianta realmente de um lado fazer economia e os deputados estaduais que estão eleitos já querem então usufruir do seu posicionamento, do seu cargo para benefício próprio, ou seja, aumentando os seus salários. Não estão falando de quem se elegeu, só simplesmente está indo de carona, vai receber um salário já diferenciado melhor a partir de 2019. E estamos quase chegando ao nosso final, né, Ananda? Então, para nós fecharmos o nosso programa de hoje, só um caso. O senador Esperidião Amin ainda é deputado federal, mas agora o ano que vem será senador, já está na luta para ser o presidente do Senado. Quer derrubar nada mais, nada menos que o Renan Calheiros, que já está se articulando para ser de novo presidente do Senado. Vocês lembram um tempo atrás, quando o Fernando Henrique, que era senador, o nosso ex-governador já falecido, ele tentou ser presidente do Senado. Estava com tudo para ganhar, inclusive, esta eleição da presidência do Senado. E não se sabe por que deu uma virada interna e o Renan Calheiros acabou ganhando, derrubando então a presidência de Luiz Henrique da Silveira. Agora está na mesma situação o senador Esperidião Amin, numa luta com um cacique bastante grande, que tem uma articulação que a gente não sabe como que ele articula dentro do Senado, para tentar derrubar Renan Calheiros e ser o Esperidião Amin o presidente do Senado. Vamos torcer para que o nosso senador catarinense tenha esta capacitação e assim por diante. Teremos, claro, para encerrar de vez o nosso programa, teremos novidade no campo político, provavelmente a semana que vem, e a gente não vai revelar o que, basicamente, mas eu estarei trazendo a vocês algumas novidades, dentro da medida do possível, sobre a vida política de algumas pessoas aqui na cidade de Lages e até mesmo para saber como será composta a possível candidatura de algumas pessoas para a prefeitura em 2020 e assim por diante. Nós estaremos então falando alguma coisa nesse sentido para que vocês entendam então como ficará basicamente esse processo. É muito cedo para falar de eleições municipais, mas quando terminam as eleições nacionais e as estaduais, não adianta, o assunto passa a ser de novo a área municipal e a gente vai então falar para vocês, gente trocando de partido e entre outras coisas. São essas algumas das novidades e claro, o fechamento do nosso ano aqui na Nova Era TV, dos nossos programas e tudo mais, e a gente também aí vai curtir um tempinho de férias. Não muito, viu, Nanda? Já no dia 2 de janeiro a gente está aqui, né? Vocês vão estar aqui dia 2 de janeiro? Ela disse que vai, eu acredito. Tá bom, vamos estar mesmo? Tá bom. Bacana. Gente, muito obrigado, um abraço a todos vocês, e nós estaremos de volta, então, se Deus quiser, com mais um Tema Livre na próxima semana. Até lá.